entendimento, todo pensamento, à obediência de Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer com os nossos pensamentos é subjugá-los, é levá-los à presença do nosso Senhor Jesus Cristo, levar na cruz do Calvário e fazer um diagnóstico daquilo que vem vindo em nossa mente. Quais são as consequências de não cuidar da nossa saúde mental? Há um grande problema que está afligindo a humanidade e os cientistas estão dizendo que os problemas mentais vão aumentar em nossos dias. As pessoas, elas estão perdendo qualidade de vida. A evolução da doença é depressão, ansiedade, esquizofrenia, distúrbio da personalidade e também podem afetar a saúde do corpo. Tudo isso começa em nossa mente. Tudo isso porque não fazemos um diagnóstico sobre aquilo que nós estamos pensando, sobre aquilo que estamos permitindo entrar em nossa mente. A mente é a porta, é a entrada de pensamentos que poderão nos levar para a derrota ou para a vitória, quando negligenciamos a nossa mente. O pensamento não é algo apalpável e não conseguimos dimensionar o resultado que vai nos proporcionar de bem ou de mal. E vamos alimentando, na grande maioria das vezes, pensamentos altamente destrutivos. Nós vamos permitindo que os pensamentos destrutivos, eles vão dominando a nossa mente. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina em várias cartas a cuidar da nossa mente. Nos aconselha a levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, antes de dar vida ao pensamento que vem em nossa mente, em forma de sugestão, precisamos confrontar com a palavra de Deus. Devemos trazer os nossos pensamentos para serem confrontados com a palavra de Deus. Selecione o que serve e o que não serve. Levando o pensamento cativo, se fará uma verdadeira higiene mental, tirando os pensamentos maléficos. Então, devemos fazer uma análise daquilo que precisamos ou daquilo que está dentro da palavra de Deus. Não aceitando qualquer influência maligna, qualquer influência do mal sobre a nossa vida. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinando como lidar com os nossos pensamentos. Não pensar como o mundo pensa. E não sejais conformados com esse mundo, mas seja transformados pela renovação da vossa mente. Ser renovado no pensamento. Novas conquistas acontecem quando mudamos os nossos hábitos. A maneira como vemos a vida, ela vai ditar a nossa realidade. O padrão de pensamento que adotamos
determina sucesso ou fracasso. Como nós pensamos, nós podemos ter sucesso ou já aceitamos um fracasso. O pensamento, ele pode ser o nosso libertador ou o nosso limitador. O apóstolo Paulo, ele nos fala da renovação da mente, a renovação do entendimento, para que experimenteis boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão no controle de Deus. Mas o pensamento, ele vai nos levando a um sentimento depressivo, de tristeza, de angústia. E começa em nossa mente o decreto que não vai dar certo. Eu não vou conquistar, isso não é para mim, eu não posso. Tudo isso começa em nossa mente. Nós temos criado travas em nosso pensamento. Porque ao invés de buscarmos na palavra de Deus, nós começamos a dar vazão aos pensamentos contrários, aos pensamentos negativos. Aquilo que vai trabalhando a nossa mente sem nós nos apercebermos. Sem nos apercebermos o que está por detrás de uma sugestão, de uma palavra contrária, de um pensamento maligno. E nós não trazemos cativo a Cristo a tudo aquilo que nos chega diariamente. Nós recebemos como verdades e aceitamos como verdades e não percebemos que o mundo, ele jaz no maligno e ele não tem nada de bom para nós. Efésios capítulo 4, abre a tua Bíblia, Efésios capítulo 4, no versículo de número 17, diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim de mim. Se é que o tendes ouvido, e neles fossem ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Renovação no nosso pensamento. Na vaidade da mente do mundo, entenebrecidos, eles estão escuros, eles estão em trevas, tristes, estão em sombras, em lutas, e a palavra diz, onde não há entendimento, onde não há entendimento. Separados de Deus pela ignorância, não conhecem Deus, não sabem o poder do Espírito Santo de Deus, mas diz, vós renoveis no espírito do vosso sentimento, da vossa mente, mas vocês têm que renovar, não podemos aceitar e guardando tudo aquilo que nós recebemos. A palavra profética, quando recebida, ela tem o poder para gerar uma mudança radical em nossa vida. Quando nós ouvimos uma palavra profética e guardamos em nossa mente e confrontamos com a palavra de Deus e sabemos que é possível e que Deus pode fazer todas as coisas, então começamos a viver por esta palavra. Por isso o apóstolo nos ensina uma renovação do vosso entendimento, para poder viver o quê? A boa vontade. E a boa vontade de Deus qual é? Que todos se salvem, que todos se libertem da influência do mal. Há uma influência tão maligna hoje, que você vai falar com uma pessoa que está vivendo algo muito ruim, e ela já declara, mas eu não posso mudar. Mas eu sou assim mesmo. Ou joga a culpa em outra pessoa. Quando optamos
pela boa palavra. Quando tomamos a boa palavra, quando recebemos a palavra de Deus, nós podemos mudar toda e qualquer situação. Podemos mudar os pensamentos malignos. Provérbios de número 15, versículo de número 26, diz assim: abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, mas a boa palavra dos puros são agradáveis a Deus. Deus se agrada da boa palavra. E sem nós nos apercebermos, nós vamos repetindo o que o mundo tenebroso, o mundo em trevas, o mundo na ignorância, ele vai nos ditando e nós vamos repetindo. E vamos adoecendo com o mundo. O mundo está doente. O mundo está doente. O mundo está perturbado. Você conversa com as pessoas estão perturbadas. Ah, mas a pessoa vai na igreja sempre. Não, tem pessoas dentro da igreja que estão perturbadas, que precisam de libertação, que precisam de cura, que precisam ouvir a palavra e colocar a palavra em prática. Não é o fato de ir à igreja, não é o fato de ler a Bíblia. Tem pessoas que estão fazendo até devocionais, e quando você vai conversar, estão perturbadas. Pessoas que querem ensinar os outros, mas estão perturbados, porque estão vivendo o pensamento do mundo. Não leem a palavra, não vivem a palavra. Nós devemos buscar a palavra. Agradável é a retomada na fé. O que é agradável? Quando nós retomamos a fé, quando nós temos a fé novamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, todo pensamento, ele tem que ser levado cativo. Ele tem que ser levado cativo e não nos fazer cativo. Nós temos que subjugar os pensamentos que estão vindo à nossa mente. E não sermos subjugados pelos pensamentos que estão vindo à nossa mente. Muito interessante quando acabei de dizer que as pessoas vão à igreja, que as pessoas oram, que as pessoas jejuam, e nem por isso elas conseguem se libertar de um pensamento contrário. Porque não levam, não buscam. Abra a tua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos encontrar uma mulher amargurada, uma mulher triste, uma mulher que ela não tinha direcionamento na sua vida, estava perdendo seu casamento. Havia uma mulher que conseguia irritá-la. A palavra, ela vai trazendo todo processo que essa mulher estava vivendo. Ela vivia angustiada, ela vivia irritada, e ela não sabia o que fazer, mas ela ia todo ano para Jerusalém. Todo ano ela ia cumprir um ritual. E anos após anos, ela ia, mas não mudava o seu pensamento. Não adianta ser um religioso se nós não permitimos a palavra de Deus entrar em nossa mente. Nós só vamos repetir o que os outros fazem, só vamos repetir o que os outros falam, e não vamos buscar um diagnóstico daquilo que nós estamos vivendo. Não vamos perguntar: Senhor, me direciona. Senhor, me mostra na tua palavra. E nós vamos descobrir o quanto estamos vivendo errado, fora da palavra. Estamos vivendo com mágoa, com ressentimento. Estamos declarando como cristãos: eu não perdoo. Quando a palavra diz: se você não perdoar, você não é perdoado. Deixamos a palavra de Deus para viver o pensamento do mundo. Ah, mas eu estou perdendo. Ah, se eu fizer isso, eu vou perder. E nós temos então que olhar como Deus trabalhou a vida de Ana. Ana, não é que ela não era religiosa, não é que o seu marido não dava ofertas, não é que o seu marido não ia ao templo, ele fazia tudo aquilo que um bom judeu deveria fazer.
Nós fazemos tudo aquilo que um bom cristão deve fazer. Somos dizimistas, vamos à igreja, cantamos, oramos, jejuamos. É muito importante a palavra oração. Orar é falar com Deus. E a palavra oração, ela tem uma ação. Falar com Deus, ouvir Deus e colocar algo em prática. Colocar em prática aquilo que nós ouvimos de Deus. Isso é a oração. Orar é falar com Deus. Oração é colocar em prática aquilo que nós conversamos com Deus. E Ele vai nos dar um direcionamento e nós começamos a ter atitudes de mudança. Capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, no versículo 11, diz assim: E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. O que saía da boca de Ana? Desgosto, tristeza. Era o que estava cheio o seu coração. O que a boca fala? Aquilo que o nosso coração está cheio. Quando ela abria sua boca, ela jogava só tristeza, desgosto, amargura, irritação. Esse era o viver de Ana. Não é que ela não ia na igreja, não é que o marido dela não era um ofertante, mas ela estava vivendo tristeza, irritação, desgosto, e ela permanecia, quando todos iam embora, ela permanecia ainda em oração. Muitas pessoas, para se justificar, eu estou orando, eu estou jejuando, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, mas precisamos ouvir a palavra e colocar em ação. Deus diz para o povo de Israel: quem vos pediu jejum? Quem te pediu esse tipo de jejum? Que você fica chacoalhando como se fosse um junco, que você fica se dilacerando. Quem te pediu? O jejum para mim é um quebrantamento de coração. É ouvir a palavra. É ouvir e se quebrantar. Ela perseverando em orar. O sacerdote, ele vai lhe dar uma única palavra. Quando ela abre o seu coração, quando ela mostra toda a tristeza do seu coração, toda a angústia, toda a irritação, o sacerdote simplesmente vai dar uma palavra simples para ela. Versículo 17 diz assim: então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Vá em paz, sem perturbação na mente, sem repetir palavras contrárias, sem ficar declarando a derrota, e buscando exatamente aquilo que é necessário fazer. Muitas vezes eu chego e digo: olha, vai ter um feriado prolongado, vai viajar, leva a sua família para a praia. E muitas pessoas acham estranho, mas você deveria falar para as pessoas estarem na igreja. Não, o próprio sacerdote, ele diz: olha, vá para a tua casa, vá viver. Aquela mulher estava angustiada, triste, mal cheirosa, dias e dias ali, num pranto, num desgosto, numa tristeza.
mas não colocava a palavra em prática. Possivelmente ela não ouvia a palavra. Ela só colocou em seu coração: eu preciso ir ao templo e pedir. O grande problema que nós temos é esse: só vem ao templo quando tem algo a pedir. Eu estou tão angustiado, minhas coisas não estão dando certo, eu estou doente, eu preciso ir no templo pedir. O templo é um lugar de agradecer. Nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Muito mais a louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. Mas quando não trazemos os nossos pensamentos cativos para que haja um diagnóstico dentro da palavra, nós só vamos repetindo: eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou tão angustiado, essa dor no meu coração, e nós não vamos buscar uma saída, libertação. O inimigo, ele vai fazendo uma rede na nossa mente e vai nos aprisionando. As pessoas estão presas pelos seus pensamentos. Pelos seus pensamentos. Pensamentos de derrota, pensamentos de angústia, pensamentos de tristeza. Esse era o caso de Ana. Nós contamos muito o milagre de Ana. E muitas pessoas pensam: eu quero receber um milagre como Ana. Para receber um milagre como Ana recebeu, você tem que ir no processo que Ana foi. Parar de reclamar, parar de maldizer, parar de ter inimigas. Hoje é comum os crentes terem inimigos, não inimigos espirituais. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz: olha, a nossa guerra, a nossa milícia não é contra a carne e não é contra a sangue, mas sim contra principados e potestades. Mas nós, os cristãos, hoje estamos cheios de inimigos. Não gosto de fulano, não gosto de ciclano, ciclano eu não perdoo, ciclano eu não quero nem saber. Nós estamos cheios de inimigos na carne, quando o nosso inimigo é no espírito. E ele vai dando sugestões, Eu sempre digo: se você quiser achar um responsável pelo teu fracasso, o inimigo vai apresentar 20 ou 30. Quando você fala: eu estou fracassado, eu não estou conseguindo, o inimigo vai dizer: por causa da tua mulher, por causa do teu filho, por causa do teu pai, por causa dos teus irmãos, por causa da igreja. Tem pessoas hoje que estão fracassadas por causa da igreja, por causa do pastor. Quantos estão vivendo amarrados, foram levados pelos pensamentos, foram subjugados pelos pensamentos e estão vivendo pelos seus pensamentos. Esse era o caso de Ana. Ela tinha uma pessoa que lhe irritava. A pessoa lhe irritava, zombava dela. E ela não sabia como lidar com isso. O marido só via ela pedindo um filho. Me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. E ele diz: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Quantas mulheres estão perdendo seu casamento porque tiveram um filho e se esqueceram que são mulheres? Vivem em função de um filho, de uma filha. Se esqueceram que tem um marido, se esqueceram que tem uma mulher, o homem ou a mulher. Passam a viver em função do medo. Quantas pessoas têm um filho e passam a ter medo de perder o filho? Mas se meu filho... E vai vivendo escravo dos pensamentos. Vai vivendo escravo daquilo que o mundo está colocando em seu pensamento. Então esta era Ana. Eu aprendi há muito tempo atrás que a irritação, ela traz um câncer ou traz uma pérola. Aprendi com a ostra. Para se formar pérola, tem que se colocar um grão de areia na ostra. E ela então vai se protegendo daquela irritação, colocando um líquido que ela produz, e ali se forma a pérola. A ostra que não faz esse processo, ela adquire um câncer. Assim somos nós. Se vier a irritação, e nós não soubermos, não aprendemos a anular a irritação, vamos ter câncer.
Porque muitas pessoas estão com câncer por causa da sua irritação, por causa do seu pensamento, por causa da sua mágoa, por causa do seu ressentimento. Toda hora vai deixando aquilo ferir de novo. A ostra, ela se protege daquele grão de areia que começou a ferir. E então, ela produz um líquido que vai cobrindo aquele grão de areia e ali se forma a pérola. As coisas podem vir sobre nós e nós temos que aprender a anular o mau pensamento, temos que aprender a anular as mágoas, os ressentimentos, o ódio, o rancor. Temos que aprender a levar a cruz do Calvário, confrontar com a palavra de Deus. Como nós podemos dizer, eu sou um cristão, se a primeira coisa que Jesus nos ensinou é o perdão. E nós declaramos, eu não perdoo. E nós declaramos, essa pessoa não tem vida para mim, não existe mais. Nós não estamos aprendendo com a palavra de Deus. Então Ana, ela estava ali no templo, e a visão que o sacerdote tinha dela, era que era uma bêbada que estava lá, uma mulher embriagada. Que todo mundo ia embora e ela continuava ali, ela não falava nada, mas ela tinha uma oração no seu pensamento, e ela clamava, ela chorava, ela se angustiava, se despenteava, e ele olha para ela e vê uma mulher amargurada, triste, e ela confessa pela sua própria boca, que estava triste, irritada, amargurada, e não tinha gosto em nada. Do meu desgosto, perdeu o gosto, o sabor pela vida. Quando se perde o sabor pela vida, não tem mais prazer na vida. Então o profeta chega para ela e diz, então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Mudança de atitude. Versículo de número 18. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Mudança. O que mudou na vida de Ana? Ela fez uma grande campanha? Não. Ela ouviu a palavra. O Deus de Israel vai te abençoar. Confia nele. Confia na palavra do Senhor. O Deus de Israel, ele vai te abençoar. E ela então volta. Versículo 19 diz, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ela voltou, relacionamento bom com o marido, parou de reclamar, parou de jogar a culpa na outra, parou de dizer que estava em desgosto, que estava em tristeza, e a vida começa a mudar. Como é que a nossa vida muda? Ouvindo a palavra de Deus, dando crédito à palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em ação. A palavra tem muitos ensinamentos, mas nós podemos nos tornar um religioso. Vem por vir, não abre o ouvido para ouvir a palavra, não dá crédito à palavra, e vamos repetir, não, eu vou à igreja, eu jejuo. Olha, eu participo de todas as campanhas. Colocar a palavra em prática. O pensamento é a entrada de toda derrota. Por isso o apóstolo Paulo, ele cuida da saúde da nossa mente. Renova a sua mente. Não vá com o mundo, o pensamento do mundo, um pensamento escuro, entenebrecido, um pensamento que não vê esperança, que não vê saída para nada. Um pensamento que vai aceitando
tudo o que estão dizendo ou tudo o que estão lhe ensinando. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, pela dureza da sua mente. Coração na Bíblia representa pensamento, pela dureza do seu pensamento. Eu penso assim. Não, não é como eu penso, é como o Senhor nos ensina. O que Ele diz na sua palavra. Qual é o direcionamento para servirmos a Deus? O que Deus tem separado para nós? Para que nós possamos então começar a experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A bondade de Deus, ela se reflete na sua natureza. Deus é bom. Deus é bom. O pensamento de Deus para os homens são bons. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Assim diz o Senhor. Olha, não compara, porque aquilo que você está pensando não se compara com o que Deus está pensando. Muitas vezes nós queremos colocar em Deus aquilo que nós estamos pensando. Mas eu penso assim. Eu acho que a igreja deve caminhar por esse caminho. Eu acho que deve ser isso. Não. Deus diz, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Deus já descarta de imediato o nosso pensamento. Desde o princípio, o nosso pensamento recebeu influências malignas. E precisamos agora de uma renovação de mente. E onde encontramos? Na palavra, na fé, na esperança. Efésios capítulo 3, versículo de número 14, diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Por causa disso, há uma enfermidade no mundo e está entrando na igreja. Nós estamos aceitando o pensamento dos gentios, os pensamentos de homens malignos, e trazendo para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa. Trazendo para a vida da nossa família. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, eu me coloco de joelho e peço pela família, para que comece a mudar todo o pensamento da família, tudo aquilo que está acontecendo. Ana, ela poderia terminar a sua vida sem ter filho, ou poderia até ter filhos, porque filho não vai mudar a tua felicidade. Filho não muda a felicidade. Poderia entrar em um processo de angústia, de tristeza. Tem pessoas que têm filhos e estão tristes. Então não é ter filho ou não ter filho que faz a pessoa diferente, mas é como pensa. É como permite o pensamento. É como trabalha a sua casa. Você está trabalhando como as redes sociais estão te ensinando a tua casa, ou como a Bíblia está te ensinando? Você está sendo a mulher virtuosa da Bíblia, ou a mulher empoderada que o mundo está colocando?
Qual você está sendo? A mulher empoderada acaba sozinha, cuidando de seus filhos perdidos, seus filhos decepcionados. E a mulher virtuosa é a mulher que levanta o marido, ajuda ele, enquanto ele está em um trabalho, ela está em outro, ela está progredindo juntamente com ele. Essa é a mulher virtuosa. Mas nós decidimos, pelo pensamento do mundo, que esta mulher não serve para nós. Nós decidimos que o bom é ser a mulher empoderada, que larga o marido, que fica sozinho, que por qualquer coisa vai para o divórcio, que por qualquer coisa se levanta contra a palavra de Deus. Nós tomamos esse pensamento e por isso estamos enfermos. Por isso a sociedade está em uma enfermidade. Por isso os filhos estão perdidos. Recebi uma notícia, 2 crianças de 8 anos estão tentando entrar no condomínio para ver um MC. Onde estão os pais? Onde está a família? A família está doente. Nós estamos valorizando muito mais quem fala palavrão, quem xinga, quem amaldiçoa, do que quem traz uma palavra de bênção. Tem pessoas que passam dias na porta do condomínio acampadas para ver alguém que só traz maldição. Mas não é capaz de vir a uma igreja, receber uma palavra, pedir uma oração. O mundo está doente e nós precisamos acordar para isso. Ou nós vamos nos entupir de remédios, porque a indústria farmacêutica, ela adora isso. E ela vai fabricar pílulas para você. Pílulas para dormir, pílulas para acordar, pílulas para reduzir o apetite, pílulas para aumentar o apetite. Ela vai vendendo. Nunca se vendeu tanto remédio como agora. Nunca se vendeu tantas pílulas para soluções como agora. Nós deixamos a palavra de Deus, que é cura, que é libertação. Não se pede mais oração por nada. Não confiamos mais na oração. Não confiamos que Deus, Ele pode, através da sua palavra, mudar situações. Então o apóstolo Paulo, ele está pedindo, por causa disso, todas as famílias na terra tomam o nome, sejamos corroborados com a força, a ideia de confirmar, de comprovar. Cristo habite em nós pela fé, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, nos vossos pensamentos, a fim de estando enraizados e fundados no amor. Para aí nós vamos conhecer o quê? A largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Pedimos e recebamos o que pensamos. Quando temos esta unidade com Cristo, quando abrimos a nossa mente para uma cura, tudo aquilo que estamos buscando, tudo aquilo que estamos pedindo, o Senhor, Ele vai nos dando, Ele vai nos abençoando, Ele vai derramando sobre nós. Então a palavra, ela nos leve, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha sobre o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Pensamentos. Você conversa com pessoas que estão viciadas em cigarro, bebida. Você diz, olha, isso está te fazendo mal. Ele tira uma cartela de cigarro do seu bolso, que tem ali uma foto de alguém que foi destruído por aquele cigarro. Ele não é capaz de olhar aquela situação e pensar, eu não quero chegar a essa situação. Ele não é capaz de analisar, ainda que o mundo diga, olha, o teu final é esse, o teu fim é esse, eu vou te destruir.
Mas ele continua se deixando levar. Ana, se ela não recebe aquela palavra, e ela não muda a sua postura, há casamentos sendo destruídos. Por quê? Porque as pessoas não mudam a sua postura. Há relacionamentos sendo destruídos, porque as pessoas não mudam, mesmo sabendo que a Bíblia condena a falta de perdão. Nós continuamos carregando uma Bíblia na mão. Continuamos usando a Bíblia. E contrariando a palavra, nós falamos, mas eu não perdoo. Eu não perdoo. E a palavra é bem clara. Se você não perdoar, você não é perdoado. Quem é mais devedor? Eu sou mais devedor. Aquela pessoa, provavelmente ela fez um único mal para mim. Eu já excluí ela da minha vida. Mas eu todo dia, eu tenho pecados contra a palavra de Deus, contra Deus. E mesmo assim, Ele está disposto a me perdoar todos os dias. Conhecendo a palavra, carregando a palavra, nós não somos diferentes do mundo entenebrecido. A pessoa carrega uma cartela de cigarro que tem a foto de uma pessoa que morreu de câncer, mas ela não é capaz de dizer, eu não vou morrer de câncer. Eu vou sair dessa vida. Eu vou vencer. Eu vou buscar saída para isso. Eu vou mudar a minha maneira de pensar. E nós carregamos uma Bíblia que mostra que aquele que não perdoa, aquele que não busca a palavra, não é perdoado. Nós não somos diferentes se não tivermos uma renovação de mente. Se não olharmos a palavra e levarmos os nossos pensamentos cativos na cruz. Se não começarmos a viver um verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é o evangelho de shows, não é o evangelho de emoções, não é o evangelho de cura, não. O verdadeiro evangelho é te dar vida eterna. A bondade de Deus é nos salvar de um povo que já está perdido. Não é que eles vão se perder, já estão perdidos. Jesus veio, se possível, para salvar todos, mas para que alguns se salve também. Se a maioria não quer, pelo menos eu quero. E assim tem que ser o nosso pensamento. Eu quero viver a sua palavra. Eu quero viver de acordo com a sua palavra. Ana, ela era uma mulher triste, amargurada, cheia de irritações, desgostosa da vida. Não iria mudar nada se ela não mudasse as suas atitudes. Foi para casa, começou a honrar o seu marido, se esqueceu da outra. Quantas mulheres sofrem, o homem sofre, só em pensar que pode ter outra pessoa que gosta daquele que nós gostamos. Pessoas estão matando, porque pensa que alguém pode gostar da pessoa que eu gosto. Demonstra o amor, demonstra viver, viva feliz, viva conquistando. As pessoas fazem de tudo para conquistar no namoro. Depois que casa, se esquece da conquista. Se esquece que cada dia é uma conquista. Cada dia você precisa conquistar novamente. Tempo atrás assisti um livro que o homem, todo dia, ele ia para a sua mulher e contava a história da sua vida. Como ele conheceu, como foi importante ter conhecido. A mulher estava com Alzheimer. E todos diziam, mas ela não sabe nada. E ele dizia, ela não sabe, mas eu sei quem ela é. O que ela representa na minha vida. Então, cuida. Mude o entendimento. Mude o pensamento. Não pense como o mundo pensa. Mas traga cativo todo o pensamento na cruz do Calvário. Vá buscar na palavra. O que eu estou vivendo está de acordo com a palavra? Ou estou igual a um viciado em cigarros, que carrega uma cartela de cigarro, que diz, o teu fim é câncer. Mas ele olha e diz, eu vou continuar fumando.
Ou você carrega uma Bíblia que diz, se você não perdoa, você não será perdoado. E você diz, mas eu não vou perdoar, mesmo sabendo que não será perdoado. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. O mundo está doente, mas Jesus é a cura. Jesus é a libertação. Jesus é a bondade. Deus é bom. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. Se possível, põe a mão na tua mente. Ministre para a tua mente. Senhor, olha, me dá bons conselhos. Tira, Senhor, toda palavra contrária. Essa palavra de sugestões malignas que o inimigo tem colocado na minha mente, eu rejeito agora. Senhor, eu quero viver de acordo com a tua palavra. Eu quero viver de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua bondade. Muda, Senhor, que eu não venha viver como um mundo tenebroso. Que eu não venha viver, Senhor, como aqueles que estão influenciando o mundo tenebroso. O diabo está usando pessoas para influenciar a juventude. E elas, sem se aperceber, não percebem que estão caminhando para um abismo, caminhando para serem devoradas. E o seu pensamento está contaminado. Ah, mas eu sou moderno. Ah, eu estou vivendo o melhor da minha vida. Está não, o teu fim é trágico. O teu fim é angústia. O teu fim é tristeza. O teu fim é dor. Saia de toda a influência do mal. Saia da influência do diabo. Saia da influência maligna. Que todo pensamento seja levado cativo. Seja subjugado. Senhor, olha o meu pensamento. Olha o que eu estou pensando. Me ajuda, me limpa, me purifica, me santifica. Tira esse pensamento contrário, tira esse pensamento de morte, tira esse pensamento de destruição, tira esse pensamento de vício. Senhor, me liberta agora. Senhor, me transforma. Muda, Senhor, a minha vida, muda a minha história. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?